E aí, pessoal, eu vi essa reportagem aqui sobre uma semana com um carro inteligente, entre aspas, aqui do blog Talos, aqui da Cisco, né? E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui falando sobre tecnologias burras pra caramba que o povo inventa moda e que na verdade só atrapalha a vida de todo mundo. Vou ler esse artigo aqui e falar um pouquinho mais. Então, dia 9 de junho foi um feriado lá na Alemanha, ele decidiu tirar uma semana inteira de férias e foi uma oportunidade para ele experimentar um carro novo. Mal sabia ele que estava prestes a fazer um curso intensivo sobre tecnologia moderna, automotiva. Então, já começa errado. Há uma regulamentação da União Europeia que exige que os carros novos sejam equipados com sistemas avançados de veículos, que incluem recursos como alerta de sonolência, atenção ao motorista, sistema de manutenção de faixa, que é aquele sistema que detecta se o carro está dentro da faixa ou não, assistente inteligente de velocidade, que também não é nem um pouco inteligente, e, enfim, já começou errado, que é o governo querendo ditar como que você deve controlar seu carro, como se isso fosse ajudar de fato a diminuir acidentes. Então, ele gosta aqui de tecnologias e tal, o carro parecia apitar constantemente, tanto que o próprio apito se tornou uma distração. Então isso aí já é uma coisa que mostra como a tecnologia não necessariamente ajuda, né? O próprio apito sobre velocidade já atrapalhando o motorista. Em vez de ele concentrar na estrada, ele se viu tentando decifrar o significado de cada alerta. Depois de alguns quilômetros, teve que parar e consultar o manual só para descobrir como desativar esses assistentes úteis. Problema resolvido? Não. Toda vez que desligava e ligava o carro, os sistemas se reativavam. Desativar o assistente de permanência em faixa era apenas apertar um botão, mas desativar o assistente de velocidade inteligente, entre aspas, exigia uma sequência complexa, 6 cliques no menu, um toque longo, um clique curto, etc. Você pode pensar, eu estou apenas cortando o caminho que deveria prestar atenção aos limites de velocidade. Mas aqui que está a questão. A tecnologia falha, e esses sistemas não são exceção. Às vezes as câmeras não percebem placas de velocidade, ou pior, elas capturam velocidades erradas, então fica apitando uma velocidade errada para você lá. De repente você está na velocidade certa e ela está apitando. Ele já leu sobre pessoas que colocaram adesivos no para-brisa para bloquear a câmera, só para descobrir que o sistema então volta para os dados de GPS que podem estar desautorizados ou simplesmente errados. Então ele cita um exemplo aqui de uma pessoa que ele estava na autobahn que não tem limite de velocidade, e o sistema estava detectando que o limite seria 50 km por hora. Alguns motoristas tentam abafar os alertas colando alto-falantes, mas em casos modernos, os sistemas também abaixam o volume do rádio só para garantir que você consiga ouvir o alarme. Olha o nível de invasividade, né? de invasão mesmo, né? na vida do cara. Né? O cara não pode nem ouvir rádio mais no carro porque o carro fica apitando. E puxar o fusível também desativaria o freio de mão. Olha que absurdo. Algo que ele não estava disposto a arriscar, independente da opinião do seguro do carro. Então, acabou aprendendo 2 lições importantes daquela semana. A primeira foi técnica, que ele mergulhou no mundo da fiação de barramento, CAN, Controller Area Network, protocolos, gateway de rede e ferramentas como Savicam, para entender como esses sistemas funcionam e talvez desabilitar alguns puramente para fins educacionais. A segunda lição que veio à mente mais tarde era mais pessoal. No trabalho, ele costuma pregar sobre a implementação de autenticação multifator em todos os lugares. O foco sempre foi manter os bandidos afastados. Mas a experiência do usuário não. Nunca entendi, ele falando, por que alguém usaria aplicativos para aceitar automaticamente um push de autenticação. Parecia loucura para ele. Mas depois de alguns dias com o carro, finalmente vi as coisas da perspectiva do usuário. Isso é uma coisa interessante da gente aqui da programação. A gente tem que fazer as coisas da perspectiva do usuário. Um sistema, ele tem que não apenas ser seguro, mas ele tem que parecer seguro e ele tem que ser simples de usar. Porque se a segurança envolver passos complexos, você vai estar, na verdade, introduzindo uma camada de insegurança. Então, reduzir o atrito, como usar um login único, minimizar cliques desnecessários, é igualmente importante. Os usuários também precisam entender por que essa barreira existe, né? Enfim, aqui depois ele continua o artigo falando sobre outras coisas não relacionadas ao carro. Eu queria mais falar só sobre a parte do carro smart, entre aspas, aqui, né? E eu também, ao ler esse artigo, eu lembrei de um outro post que eu vi no LinkedIn esses dias, que é esse aqui, que a moça falou. Nem tudo precisa ser um aplicativo. Meu Deus, eu quero pagar um estacionamento de shopping, tem que baixar o app do shopping.
Quero ver o resultado do exame de sangue? Tem que baixar um aplicativo da clínica. Quer fazer qualquer coisa? Tem que fazer um aplicativo. Para quê? Não precisa disso. Isso você está piorando o acesso de usuários. Por exemplo, o meu avô, e eu aposto que é o avô de muitas famílias por aí, não é muito hábil com celular, com tecnologia, né? Então, muitas vezes, as coisas que antes ele resolvia facilmente, como pagar um estacionamento, agora ele não consegue mais, porque ele não sabe, de repente, baixar o aplicativo, aí tem que ficar perguntando para a moça do caixa ou achando alguém dentro do shopping para ajudar ele a instalar um aplicativo para ele poder pagar o estacionamento, ou outras coisas que exijam um aplicativo de forma desnecessária, né? Uma outra coisa que é uma experiência pessoal minha que eu resolvi falar aqui para esse vídeo é essa questão do menu de restaurante QR Code, que eu odeio isso quando você chega num restaurante e não tem um menu de papel, porque uma vez eu fui num restaurante e ele só tinha um menu de QR Code para você ler pro celular, mas o celular estava sem bateria. Como é que eu vou ver o menu de vocês agora? Aí eu, só de raiva, fui embora também, não fui lá não quis comer naquele restaurante por causa dessa burrice deles de não ter um menu de papel ou de plástico que seja impresso para a pessoa pegar a mesa na mão e ler o menu. Para quê? Para que você vai colocar tecnologias em coisas que não precisam? Isso é um princípio da segurança que a gente estuda também. Tem coisa que você não precisa de tecnologia para você resolver um problema, e às vezes você usar menos tecnologia é mais seguro. Por exemplo, as carteiras de papel de criptomoeda. Muitas pessoas fazem carteiras de papel como essa. Você pega um computador que não tem acesso à internet, gera uma carteira de Bitcoin com esse computador, e aí você imprime a chave pública e a chave privada. A chave pública, obviamente, para você receber, e a chave privada para você poder gastar o dinheiro de Bitcoin. E qual que é a camada de segurança nisso? Porque a chave nunca vai ter acesso à internet, a não ser no dia que você tiver que gastar. Aí, nesse caso, você vai ter que pegar essa chave privada e passar para um computador. Mas enquanto você está só recebendo dinheiro, você não precisa deixar essa chave conectada na internet, porque todas as transações vão ser registradas publicamente na blockchain. Então, a pessoa que for te pagar, ela só precisa saber a sua chave pública, que ela vai pagar, isso vai ser registrado na blockchain, e não precisa ficar no seu computador. Se o seu computador tiver, por exemplo, algum vírus, esse vírus não vai ter nem como acessar a sua chave privada para você gastar. Então, isso aqui, e existem outros diversos exemplos também de coisas que a tecnologia, muitas vezes, ela não necessariamente algo é mais moderno, mais tecnológico, ela vai ser mais seguro ou melhor. Existem certas coisas que a gente não precisa colocar tecnologia, que vai acabar mais atrapalhando a vida da gente do que ajudando a gente. Então, esse é o vídeo aqui que eu queria fazer para vocês sobre essa questão de tecnologias que muitas vezes não são nem um pouco inteligentes, mais atrapalham do que ajudam a gente. Agradeço a presença de todos e até o próximo vídeo.